Mas afinal, o Super Cruzeiro de 2025 vai dar certo? Bem, meus queridos, eu acho que já tá todo mundo ciente realmente, né, dessa janela absurda de janeiro que o Cruzeiro vem fazendo até então. Eu venho cobrindo aqui no canal e muito provavelmente você também tá acompanhando, né, ou pelo menos tá sendo minimamente afetado por essa janela. São contratações midiáticas, Gabigol, Dudu, Fagner, Bolazzi e por aí vai. Contratação de jogadores que já são mais consagrados, que tem uma vasta história de idolatria em inúmeros clubes aqui do futebol brasileiro, como é o caso de dois nomes que eu já citei, né, que são Gabigol e Dudu, e também do caso que chegou no meio de 2024. É uma janela muito ofensiva, é uma janela que busca realmente montar um time para voltar a colocar o Cruzeiro nas cabeças do futebol brasileiro, para realmente passar a mensagem para todo mundo. O Cruzeiro, depois daquela fase tenebrosa que ele viveu desde 2019 até 2022, quando o time ele conseguiu voltar para a Série A, acabou. É um novo Cruzeiro, e o Cruzeiro das glórias de 2013, de 2014, que é mais do que nunca voltar. Essa até então vem sendo a ideia do Cruzeiro para a temporada de 2025, né? A torcida ela tá muito animada. E também, como vem sendo um time um tanto quanto interessante da gente analisar, eu acho que a maioria dos amantes do futebol brasileiro vão querer parar para assistir o Cruzeiro de 2025, eu quero nesse vídeo de hoje aqui dar as minhas principais impressões e me aprofundar um pouquinho mais nesse assunto do Cruzeiro de 2025. Falar um pouquinho da gestão do Cruzeiro, das contratações feitas por essa gestão, se vai dar liga ou não esse time em 2025 e no finalzinho do vídeo fazer a minha escalação ideal para esse Cruzeiro do Fernando Diniz, né, para esse Cruzeiro de 2025 completamente estrelado. E também, sem mais longas, bora logo começar. E o primeiro ponto que eu quero bater nesse vídeo aqui é quanto à gestão do Cruzeiro. E bem, eu acho que todo mundo já sabe, né, todo esse processo de recuperação que o Cruzeiro ele veio passando nos últimos anos. Começou com a gestão Ronaldo, que salvou o Cruzeiro da Série B e de uma eventual Série C, talvez, né, para colocar o time novamente na Série A, porém ainda sofrendo um pouquinho. Também fez uma grande recuperação das dívidas do Cruzeiro, conseguiu deixar o caixa do Cruzeiro mais ou menos em dia. E aí no meio de 2023 a gente teve a transição da SAF do Cruzeiro para a SAF do Pedrinho BH. Uma SAF que a gente já tem plena noção de que quer queimar etapas, quer acelerar esse processo de reconstrução do Cruzeiro. Muito por conta disso, fez um pacote de reforços que fez no meio de 2024 e agora esse pacote de reforços para o início de 2025. Então é uma gestão que ela tem uma proposta diferente da do Ronaldo Fenômeno. Qual a minha opinião sobre este modelo de administração do Pedrinho BH? Eu não sou o maior fã. Gente, vamos por partes. Eu gostava muito do modelo de administração do Ronaldo Fenômeno, porque era um modelo de administração mais realista, mais transparente com o torcedor. O torcedor cruzeirense, durante toda a gestão Ronaldo Fenômeno, sabia muito bem o momento que o Cruzeiro estava passando, as condições atuais do Cruzeiro e o processo que o Ronaldo Fenômeno ele queria com o Cruzeiro, né? Um processo mais demorado, de reconstrução mais saudável, sem queimar etapas, sem gastar uma grana absurda que o Ronaldo aí não tinha condições de colocar no Cruzeiro. E na minha opinião, esse aí é mais ou menos o modelo ideal de SAF. É uma SAF que ela é mais bem pensada, não é uma gastação desenfreada, não é o dono querer aparecer mais do que instituição e por aí vai. Porém, a gente teve a mudança de dono, foi para o Pedrinho BH. E qual que é a minha análise quanto à gestão até então do Pedrinho BH? Muitas vezes, algumas decisões são tomadas mais para o público. É mais ou menos uma política do pão e circo, na minha humilde opinião, né? Você vai querer agradar a torcida, vai querer agradar o povo e você vai mais ou menos mascarar alguns problemas. As contratações do Cruzeiro, né, também já entrando um pouquinho nessa questão da contratação, vem sendo muito mais contratações midiáticas, contratações de impacto, de jogadores que estão mais ou menos no ápice físico ou já passaram dele, que já tem uma história no futebol brasileiro, jogadores com casca, jogadores com história, são jogadores que vão trazer esse ânimo inicial para a torcida do Cruzeiro, que está certa em ter esse ânimo. Pô, a contratação do Gabigol é um excelente exemplo disso. Você está contratando um dos melhores atacantes do futebol brasileiro nos últimos 5, 6 anos. Este cara está vestindo agora a camisa do Cruzeiro. Mas qual que é o grande problema dessa política, na minha humilde opinião? Os jogadores que o Cruzeiro está contratando não estão no seu auge físico. O Gabigol não é o Gabigol de 2019. É um Gabigol que vem em baixa no Flamengo. Isso aí não apaga, por exemplo, a possibilidade dele brilhar com a camisa do Cruzeiro. O Gabigol, mesmo nessa má fase desgraçada que ele vem tendo nos últimos 2 anos, ele foi lá e meteu 2 gols e decidiu uma final de Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Pô, o Dudu, mesmo voltando de uma lesão LCA, que é uma lesão muito complicada, principalmente pro estilo de jogador que o Dudu é, né, aquele ponta mais de velocidade, mais do arranque, que vai muitas vezes travar o jogo, vai cortar e por aí vai. Essa lesão do LCA é muito problemática, mas o Palmeiras, na minha humilde opinião, ele ainda vinha rendendo, conseguia ajudar o Palmeiras em algumas partidas. Esse cara chegou no Cruzeiro. O Bolazzi, que fez uma belíssima Série A no ano passado com o Criciúma e por aí vai. Você tem contratações que ainda podem sim desempenhar com a camisa do Cruzeiro, porém não são o ápice técnico. São contratações que pensam muito mais no presente e não no futuro. São contratações que têm sim o risco. Contratar o Fagner, contratar o Cássio, contratar o Gabigol, o Dudu e por aí vai.
tem sim o seu risco em 2025. São jogadores que já não estão no seu auge técnico. Isso aí não torna eles imprestáveis, inúteis para uma Série A. Não. Porém, o torcedor do Cruzeiro, ele tem que ter em mente que não são caras que estão no seu auge. São caras que já passaram um pouquinho do seu auge, são caras que já estão um pouco mais velhos, talvez não consigam desempenhar como eles desempenhavam há 2, 3, 4 anos atrás. Isso aí, em meio a toda essa euforia com essa janela absurda que o Cruzeiro ele vem fazendo, tem que estar na mente do torcedor cruzeirense. O torcedor cruzeirense, ele sofreu muito nos últimos anos, e ele tá certo em comemorar agora essas janelas absurdas que o Cruzeiro tá fazendo, essa gastação muito forte e essa montagem de elenco que até então, na minha opinião, é muito boa. Porém, tem que ter um pouco de pé atrás, tem que ter um pouquinho também de consciência. Tem que entender que esses jogadores, eles não chegam para ser os jogadores que eles eram há 5, 6 anos atrás, quando eles eram os melhores do Brasil. Tem que ter essa consciência. E muitas vezes, a gestão do Cruzeiro, ela não dá esse disclaimer. A gente teve a cena, que na minha humilde opinião é grotesca, do presidente do Cruzeiro andando de mãos dadas com o Gabigol no meio do Mineirão, querendo aparecer mais do que a grande estrela daquela manhã, que era o Gabigol. E depois a gente ainda teve aquela declaração bizonha do Alexandre Matos, falando que Pedrinho BH era o maior ídolo, ou pelo menos a maior figura do Cruzeiro nos últimos 104 anos. Pô, gente, isso aí me pega demais. Isso aí, na minha humilde opinião, não são atitudes de uma gestão muito confiável. Eu fico com o pé atrás. Eu não quero tirar de você, torcedor cruzeirense, o direito de ficar feliz, porque o que você sofreu nos últimos anos, como eu já disse nesse vídeo aqui, foi uma parada absurda. O Cruzeiro foi roubado em 2019, comprovado judicialmente. Então, eu te dou o direito de comemorar agora, porém, tenha um pé atrás. Veja quem tá tomando o controle do seu clube. Porque esse tipo de gestão a gente já teve aos montes no futebol brasileiro, principalmente na década de 90. E a gente viu o resultado final. Gastação sem freio, contratações que eram muito mais para agradar a torcida do que visando o desempenho técnico. O Cruzeiro hoje, ele tem ainda uma ou outra deficiência no seu time, na minha humilde opinião, no seu elenco no geral, né? Precisa reforçar para algumas posições, mas mesmo assim contrata jogadores em abundância, mais para agradar o seu torcedor do que focar num bom elenco para o Fernando Diniz. E por falar em Fernando Diniz, é outro ponto que eu tenho que bater nesse vídeo daqui. Gente, qual vai ser o respaldo que o Fernando Diniz ele vai ter para 2025? É óbvio, o Cruzeiro dar certo em 2025, esse super time, ele dar liga, passa muito pelo Fernando Diniz. A gente tem que lembrar a situação grotesca, bizonha, e que mostra uma grande falta de profissionalismo que aconteceu no final de 2024, que foi o Fernando Diniz ser comunicado pela imprensa da sua possível demissão do Cruzeiro. Aí depois o Diniz ele deu aquela pistolada completamente compreensível, porque é um absurdo toda aquela situação, e ele continuou no cargo de técnico do Cruzeiro até então, quando eu estou gravando esse vídeo. Será que o Diniz ele vai ter respaldo para fazer o trabalho que ele sempre faz? Eu preguei isso aqui quando o Diniz ele foi contratado pelo Cruzeiro, quando ele virou técnico do Cruzeiro no meio de 2024. Contratar o Diniz com uma temporada rolando não vai dar certo. O Diniz ele precisa de tempo para trabalhar. Agora ele vai ter esse tempo. Ou será que não? Será que vão ter a mesma paciência que tiveram quando ele foi contratado, no mês de 2024? Bancando ele até o final do ano, mesmo com inúmeros resultados negativos, ele tem 3 vitórias como técnico do Cruzeiro, vale muito bem lembrar isso? Eu não sei. E todo mundo tem que ter uma consciência muito grande de que o estilo de jogo do Diniz, para funcionar, vai ter que ter esse tempo de trabalho. Vai oscilar no Mineiro? Vai. Mas se de repente quiser ter sucesso no resto da temporada, vai ter que penar no Mineiro, por exemplo. Pro time ele talvez jogar bem no Brasileiro, na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana. Então a gente tem que ter realmente essa noção se vão ter paciência ou não com o Fernando Diniz. Porque a depender da postura da atual direção do Cruzeiro, ele pode ser demitido depois de 5 resultados ruins no Campeonato Mineiro. E aí todo um suposto trabalho, toda uma pré-temporada vai ser jogada no lixo. A gente tem que ver. Isso aí é importantíssimo para ver se o Cruzeiro ele vai ter sucesso no decorrer da temporada. E falando no decorrer da temporada, também quero tocar aqui em questão de competições realmente que o Cruzeiro ele vai jogar. Gente, o Cruzeiro ele montou um elenco fortíssimo. Isso é um fato. E caso esse time ele comece a se entender, comece a jogar bola, eu acho que o Cruzeiro ele vai ser muito, mas muito forte nas 3 principais competições que ele vai jogar neste ano de 2024, né? A Copa do Brasil, o Brasileiro e a Copa Sul-Americana. Campeonato Mineiro eu não vou considerar muito, embora eu acho que o Cruzeiro seja o grande favorito a ser o campeão do Campeonato Mineiro, porque tem toda essa questão de experimentação por parte do Fernando Diniz. Mas isso aí não apaga a possibilidade do Cruzeiro ele ser campeão. Óbvio, vai muito provavelmente jogar a final contra o Atlético Mineiro e aí clássico é clássico. Mas na minha opinião, eu acho que o Cruzeiro ele seria um favorito para o Campeonato Mineiro. E falando das 3 principais competições, eu acho que, principalmente nas Copas, o Cruzeiro ele tem grandes chances de ir bem. É óbvio, para você bater o martelo quanto a essa volta do Cruzeiro,
conquistar um título é importantíssimo. Eu falei isso aqui durante toda a campanha do Cabuloso na última Copa Sul-Americana. E agora para 2025 o papo não vai ser diferente. Eu acho que para a Copa Sul-Americana o Cruzeiro ele entra como favorito. Tem toda a questão do trabalho do Fernando Diniz, se vai dar liga ou não. Eu estou trabalhando aqui que o Cruzeiro ele conseguirá jogar bola, conseguirá ter um mínimo estilo de jogo, conseguirá ir bem, essas peças irão render. Se tudo isso aqui acontecer, o Cruzeiro ele é definitivamente o favorito para ser campeão da Copa Sul-Americana. Ponto. Copa do Brasil é mata-mata, assim como a maioria da Copa Sul-Americana. O Cruzeiro pode ir ou não longe. Se bater de frente com o Palmeiras, com o Flamengo, com o Botafogo, com o Corinthians, com o Inter da vida, eu acho que complica um pouquinho mais. Porém, ainda assim, eu acho que o Cruzeiro ele tem chance de chegar um pouquinho longe. E no Campeonato Brasileiro, título eu acho fora de discussão, com total respeito ao Cruzeiro. Porém, brigar por um G4, brigar por um G6 e talvez um G7, G8, eu acho que tá dentro da realidade do Cruzeiro, depois de montar esse timaço que eles estão montando pra 2025. No geral, né, fazendo um pequeno resumo, eu acho que o ano de 2025 do Cruzeiro, ele vai ser muito definido nesse começo. Se o trabalho do Fernando Diniz, ele vai ter êxito ou não. Se vão ter paciência ou não com o Diniz. Se ele vai conseguir impor o seu estilo de jogo e seus jogadores, eles vão aceitar isso. Eles vão conseguir incorporar esse estilo de jogo, que é muito único, e vão conseguir fazer o Cruzeiro jogar bola. E a depender deste início de ano realmente, eu acho que no geral, os prognósticos do Cruzeiro são muito positivos para a temporada de 2025. Eu acho que o torcedor cruzeirense, ele vai ter muito mais motivo para comemorar, para ficar feliz neste ano de 2025, do que para ficar triste. No geral, eu acho que o cenário ele vai ser positivo. Mas é claro, tudo pode mudar nesse início de ano, como eu falei, pelos motivos que eu também já apontei nesse vídeo. E agora, pra finalizar realmente, vamos montar o meu 11 ideal do Cruzeiro. E meus queridos, já estamos aqui com o meu querido campinho, né? Então já vamos começar. No gol, eu acho que não tem nenhuma dúvida que o Cássio, ele vai ser o grande goleiro do Cruzeiro para 2025, né? De imediato, o titular. Claro, o Anderson, que é o reserva direto do Cássio, na minha humilde opinião, com o passar do tempo, com o envelhecimento do Cássio, vai tomar essa vaga de titular. Mas para 2025, eu ainda acho que o Cássio, ele vai ser um bom goleiro para o Cruzeiro. Na lateral direita também não tem nenhuma dúvida, vai ser o William. O Fagner, ele chegou e pode ou não aparecer em um joguinho aqui a colar, mas na minha humilde opinião, hoje não tem bola pra tomar o lugar do William, né? Eu já discorri isso em inúmeros vídeos aqui no canal. Dupla de zaga, eu iria de João Marcelo e também de Vidalba, vencendo a dupla de zaga preferida do Diniz desde que ele assumiu o comando técnico do Cruzeiro. Eu prefiro o Zé Ivaldo ao João Marcelo. No geral, eu acho que sim. Porém, eu também tô ponderando aqui neste vídeo, né, o estilo de jogo do Diniz. Então, pra esse estilo de jogo, o João Marcelo ele é o principal. Sem falar que muito provavelmente, né, o Zé Ivaldo ele vai acabar saindo do Cruzeiro. Mas eu vou abordar isso aí no vídeo de amanhã do Mercado da Bola. E na lateral esquerda também, Marlon, não tenho nenhuma dúvida. Tem um moleque Kaique na base que pode entrar e até então vai ser o reserva direto da posição. Porém, eu acho o Marlon muito melhor. Na volância, Lucas Romero, né, ele teve agora a sua compra confirmada juntamente com o Argentino Júnior, se eu não me engano, e na minha opinião, hoje, é o melhor volante disponível nesse elenco do Cruzeiro, para a função de segundo volante mais ou menos, né, aquele box-to-box. Eu vou com o Matheus Henrique, que foi um jogadoraço no segundo semestre do Cruzeiro, cara. Talvez a melhor contratação daquele pacote que o Cruzeiro ele anunciou no meio do ano. Jogou muita, mas muita bola. E, bem, meia camisa 10, né, eu não tenho nenhuma dúvida, e nem tem porque eu me prolongar muito no assunto. Matheus Pereira é craque de bola. Na ponta esquerda, talvez contrariando alguns gostos, eu iria de Lautaro Dias, é um jogador de velocidade e eu entendo o torcedor cruzeirense. Até então, ele não demonstrou todo aquele futebol que fez ele ser contratado pelo Cruzeiro juntamente ao Independente Del Valle, e eu entendo. Porém, é um atacante de muita velocidade, já jogou muito nessa posição aqui quando estava no próprio Independente Del Valle e é um bom jogador. Isso é um fato. Até então não encontrou seu futebol no Cruzeiro? Não. Porém, é um bom jogador. Eu acho que para essa posição aqui da ponta esquerda é a melhor opção até então para o Cruzeiro. Talvez o Bolazzi ele entre ali? Talvez. Mas eu preferiria começar com o Lautaro Dias. Na ponta direita, uma das grandes contratações do Cruzeiro, né? Dudu. E para centroavance, eu não tenho a menor dúvida de quem é. Gabigol. Claro, talvez o Caio Jorge venha entrar nessa posição também, e quando o Dineno voltar de lesão, talvez o Dineno também jogue. Porém, pô, o titular imediato é o Gabigol, a gente não tem a menor dúvida disso. Porém, eu também quero apresentar aqui uma pequena variação tática, né, que o Diniz ele pode vir a escalar o time do Cruzeiro usando esses 11 jogadores que eu também coloquei aqui, né. O Cruzeiro, nessa segunda metade do ano de 2024, usou muito um 4-4-2 losango, mais ou menos, né, talvez com o Barreal ali também caindo com a ponta na hora de construir. Porém, no geral, era um 4-4-2 losango, então também vou mais ou menos espelhar essa posição aqui, porém com um jogador diferente fazendo mais ou menos essa função de meia camisa 10, que seria o Dudu, né? E eu acho que ele conseguiria sim quebrar nessa posição. E aí a gente faria uma dupla de ataque aqui com o Lautaro Dias e com o Gabigol, que na minha opinião também funcionaria muito bem. Essa aqui é uma escalação possível que eu vejo para esse Cruzeiro. O Dudu não tem toda aquela velocidade que ele tinha nos anos recentes, quando ele foi revelado, por exemplo, pelo Cruzeiro, e também tem a lesão de LCA, que eu já citei nesse vídeo aqui, que vai mudar muito o estilo de jogo dele. Ele já jogou bastante no Palmeiras, nessa função de meia atacante, mais ou menos, meia camisa 10. Eu acho que ele poderia auxiliar bastante, por exemplo,
exemplo, o Matheus Pereira nessa construção. E aí também auxiliar o Matheus Henrique, por aí vai. E nessa posição ele correria um pouquinho menos. E aí a correria realmente ficaria por parte do Lautaro Dias e também um pouquinho do Gabigol. E a gente teria aqui um ataque mais móvel, né? Essa dupla de atacantes que eu acho que também funcionaria numa eventual escalação do Cruzeiro com esses 11 nomes aqui. No geral, eu acho que esse aqui seria o meu 11 ideal para o Cruzeiro. São os melhores jogadores atualmente do Cabuloso. Eu acho que juntos eles funcionariam muito bem. Claro, vai depender muito do sistema de treinamento, por exemplo, do Fernando Diniz. Se esses caras eles vão adaptar ou não para o estilo de jogo maluco que o Diniz ele propõe. Porém, de imediato, eu acho que esses jogadores aqui dariam uma bola e dariam um belíssimo time pro Cruzeiro para a temporada de 2025. E essa daqui seria a minha escalação ideal do Cabuloso. Então, no mais é isso, meus queridos. Se vocês puderem deixar o seu like, a sua inscrição e ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. No mais é isso, e até o vídeo de amanhã.